no coração de todos aqui, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. E aplauda Jesus com bastante alegria. Mais forte, glorifique a Deus. Eu não sei se você conhece essa história, mas essa história, ela não é das mais conhecidas, ela não é das mais faladas, nem do Antigo Testamento e nem da história de Josué. O Antigo Testamento, ele é carregado de histórias que eu chamo de histórias épicas. O que seria uma história épica do Antigo Testamento? Histórias onde nós encontramos um agir miraculoso de Deus. Então, no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Moisés e Josué. Esses dois personagens, você encontra histórias épicas falando de Moisés e de Josué, grandes milagres. E você vai para frente, você encontra Elias e Eliseu. Esses dois profetas, várias histórias relacionadas à história deles, nós encontramos milagres. Voltando em Josué, eu li Josué. A história de Josué, nós temos milagres, nós temos histórias épicas. Nós temos, por exemplo, a história quando Josué rodeia a cidade de Jericó por 7 dias, e no 7º dia eles deram 7 voltas ao redor da muralha, e depois eles gritaram um grande brado e as muralhas caíram no chão. Essa é uma história épica. Quem entendeu, diga amém. Amém. Essa é uma história épica. Das histórias de Josué, essa é a mais conhecida, é que mais se prega, digamos assim. Nós temos outras. Nós temos, por exemplo, uma ocasião que Josué enfrentou 3 reis, e diz a Bíblia que ele ora e o sol e a lua parou. É o que a Bíblia diz. Sabemos que cientificamente o que para é a rotação da Terra. A Terra faz 2 movimentos: rotação e translação. Rotação no seu próprio eixo e translação ao redor do sistema solar. Diz a Bíblia que ele ora e Deus parou o sol e a lua para ouvir a oração de Josué. Isso é épico. Quem entendeu, diga amém. Entendeu que a história é épica? Quem está entendendo, diga amém. É isso. Essa daqui que eu li não é tão conhecida, mas ela é muito forte. Nessa ocasião de Josué 3, algumas coisas já tinham acontecido. Por quê? O povo já tinha saído do Egito, Moisés já tinha subido no monte e avistado a terra prometida, e Deus já tinha falado para ele: você não vai entrar. Josué vai liderar o povo para que eles possam entrar na terra. Posso ouvir um amém, queridos? Está lá no livro de Deuteronômio. Se você volta algumas páginas, essa história que eu estou dizendo para vocês está aqui. Deuteronômio, capítulo de número 34. Moisés sobe no monte Nebo e ali ele vê a terra prometida. O pastor chegou aí nesse monte? Ou não foi lá? Não? Eu também não conheço. Então ele subiu e avistou a terra prometida. Deus falou: Josué vai. Josué começa aqui, a história de Josué, capítulo de número 1, quando Deus fala com Josué por algumas vezes: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás desse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Não te disse eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué recebe a palavra e eles chegam na terra de Canaã. E quando eles chegam na terra de Canaã, eles começam a conquistar a terra de Canaã. E a história vai dizer que eles começam a conquistar e eles vêm da parte de baixo, eles vêm do sul. Eles saem do Egito, eles caminham no deserto e eles começam a entrar pelo sul.
E quando eles entram pelo sul, eles começam a conquistar a terra. E a primeira parte não foi uma guerra, eles foram conquistando, eles foram apossando a terra. E a primeira parte que ele entra, diz a Bíblia que Josué começa a distribuir as tribos. Então ele distribui para uma tribo. Quando ele vai distribuir para a segunda tribo, eles percebem que tinha que atravessar para o outro lado. Para continuar conquistando, eles precisavam atravessar para o outro lado. E existia um rio que cortava. Existia não. Existe um rio que corta. E como que se chama esse rio? A Bíblia chama ele de Rio Jordão. Posso ver o amém, queridos? Então Josué chega aqui, com aquela multidão. Como que a gente faz para atravessar para o outro lado? É isso. Precisava atravessar para o outro lado para continuar conquistando a terra. E aqui nós chegamos em Josué capítulo 3. Porque Josué chega ali com o povo, e essa daqui é a primeira grande prova de Josué. Porque as pessoas conheciam Moisés. As pessoas sabiam que Deus estava ali conectado com Moisés, e Moisés estava conectado com Deus, mas Josué estava começando agora. Então quando Josué se depara com aquele primeiro desafio, o que eu faço? Como que eu faço para a gente atravessar para o outro lado? Então a primeira coisa que aconteceu foi um desafio. Esse ano aqui, irmãos, nós teremos desafios. Posso ver amém, queridos? Fala para o seu irmão, você vai ter desafios. Glória a Deus. Vai ter desafios. E não tem jeito, não tem como você correr. Olha para mim. Ei, não tem como você correr disso. Pastor, eu não quero ter desafio. Não tem como. Sabe quando você vai jogar videogame? Você coloca no modo Ace. Quem joga videogame sabe. O modo mais facinho. Aquele modo melzinho na chupeta. Aquele modo que você pega lá e você dá para a criança, ó, fica aí. A vida não é assim, mas a vida é desafios. Oração, a sua oração vai ser provada. Posso ver amém, queridos? Escuta aqui, tua fidelidade vai ser provada. E se você quer ver algo grande acontecer na tua vida, os desafios serão grandes. Se você quer ver conquistas grandes só acontecem depois de desafios grandes. Os desafios são grandes. Desafios financeiros grandes. Desafios em questões de relacionamento grandes. Uma igreja, você acha que é fácil? São 22 anos aqui, irmãos. 22 anos. Não é fácil. Quantos desafios nós já tivemos? Muitos. E parece que os desafios é que nem um videogame, né? Cada vez mais difícil, cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. Eu preguei aqui na quinta-feira, na abertura da campanha. Vou pregar essa semana mais 2 dias também na campanha. Eu preguei não, 2 dias não, vou pregar 3 dias na campanha. Eu preguei na quinta-feira, irmãos. Eu falei de um texto lá em 1 Crônicas capítulo 5, que os homens de Rubens, da tribo de Rubens, estavam adestrados, prontos para a guerra. Só tem vitória quem passa por desafios. Posso ouvir um amém, queridos? Você está entendendo por que tantos desafios na sua vida? Josué chegou na frente do rio, e quando ele chega na frente do rio, o pessoal falou: e aí Josué? E aí? Qual que é o plano? Tem um rio aí, e não tem ponte. Tem um rio, como que vai atravessar esse rio? Nadando? Como que as mulheres vão atravessar com seus filhos? Como que os idosos vão atravessar? Ei, Josué, e agora, hein? E agora, Josué? Irmãos, às vezes as pessoas chegam pra gente e falam: e agora, hein? E agora, hein? E aí, pastor? E aí? E agora? O que a gente vai fazer? Boa ideia que você teve, hein? Caminho bom que você arrumou, hein? Como que a gente atravessa para o outro lado? Chegaram para Josué e perguntaram: Josué,
chegar do outro lado. E Josué, queridos, não sabia o que fazer. Repita comigo, Josué. Mais alto, diga Josué. Não sabia o que fazer. Então Josué parou, irmãos. E tem horas que a gente não sabe o que fazer. Sabe quando você está dirigindo e você se perde, irmãos? Sabe que hoje em dia está mais difícil se perder, né? Apesar que tem gente que consegue. Parabéns. Mas você coloca lá o celular, irmãos, põe lá no Waze, no Google Maps, sei lá o que você usa, você põe lá, você consegue se achar. Mas lembra antigamente, na época do guia? Misericórdia, abria lá o guia, letra tal, misericórdia, mas que negócio terrível. Tem gente que nem sabe o que é guia, está achando que é espiritismo, né? Os mais jovens, guia é um livro, para esse jovem o que é um guia? Se aparecer um camarada de branco, não é isso não. É um livro. Usou muito guia, irmão Carlos? Me converti faz tempo. Queridos, Josué não sabia o que fazer. Josué não sabia o que fazer. E o que eu faço, pastor, quando não sei o que fazer perante o desafio? Escuta isso, em nome de Jesus. O que eu faço? Josué parou. E Josué não fez nada. Existem momentos que nós não temos que fazer nada. E fazer nada aqui significa que você deve, não é agir, é orar. Pastor, eu não sei o que fazer. Tá, dobra os seus joelhos e começa. Glória a Deus, aleluia. Esses dias eu recebi uma mensagem de um pastor que eu tenho acompanhado há alguns anos. Na verdade, ele me acompanha há alguns anos. A gente troca figurinhas. É um pastor lá de Brasília, Distrito Federal. Esse pastor passando por um processo na sua vida particular. E ele desabafou ali comigo, no final de ano agora, no começo de ano. Ele desabafou comigo. E eu falei, pastor, olha, biblicamente, eu fui orientando ele. Talvez ele esteja até assistindo o culto, porque ele sempre assiste. E eu comecei a orientá-lo perante a Bíblia. Eu falei, pastor, vou te responder biblicamente, tá? E eu fui respondendo. Respondi a pergunta que ele me fez. E ele me fez uma outra pergunta, pastor, mas o que eu faço agora? Eu falei, agora não sei. Agora nós vamos orar. Porque na hora que você começa a orar, a direção de Deus, ela vem para a tua vida. Posso ouvir glória a Deus, queridos? Esse ano Deus vai trazer direções para você. Deus vai mostrar caminhos novos para você. E diz aqui, ó, caminhos que você nunca percorreu antes. O Senhor vai trazer caminhos e direções através da oração para a tua vida. Você pode dar glória a Deus e exaltar o Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor e forte. E aí, José, o que faz? Vamos orar. E Josué então, eles estavam em tendas. Josué entra na sua tenda, fecha a sua tenda, e ele começa a orar. Senhor, e agora, Senhor? Chegamos aqui, na frente tem o Rio Jordão. Eu não imaginava que ia ter esse rio aqui. E agora, o que a gente faz, Senhor? E agora, o que a gente faz, Senhor? Senhor, me dá uma direção. Já orou assim, irmãos? Senhor, me dá uma direção. Meu Deus, e agora? Eu aprendi, irmãos, a fazer isso. Eu aprendi a usar a seguinte frase: calma, porque eu vou orar e eu vou buscar uma direção de Deus. Não sai respondendo tudo na hora. Olha para mim. Não saia respondendo tudo na hora. Se der o direito, não, mas tem que responder agora. Não vou responder agora. Eu vou orar e Deus vai trazer a direção. Eu vou orar. Ó, tem que fechar um negócio agora. Tem que fazer agora. Tem que assinar agora. Eu vou orar antes. E não tenha vergonha de falar que eu vou orar antes. Se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus. Ó, tem uma proposta para você. É uma proposta, você vai ganhar 10 vezes mais, vai ganhar 20 vezes mais, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu vou orar. Opa, como assim vou orar? Vou orar. Porque eu preciso saber se isso é direção de Deus para
minha vida. Ah, mas se você não fechar agora, então não é de Deus. Eu estava fechando com a editora desse meu último livro, e eu estou conversando com eles desde outubro negociando com eles. E quando chegou em outubro, o rapaz da editora falou assim: então, pastor, mas tem que fechar, e tem que fechar agora, porque não sei o quê, aquela pressãozinha, né? Eu falei: eu não vou fechar agora, porque eu vou orar. E se você não puder esperar, é porque não é de Deus. Não, pastor, eu vou esperar. Eu falei: ah, que bom que você vai esperar. E ele esperou, e deu tudo certo para a glória de Deus. Eu falei: não vou fechar em outubro, eu vou fechar em novembro. E eu espero que você consiga esperar. Se você não esperar, é porque não é de Deus. E eu busquei a direção de Deus, e Deus deu a direção. Josué parou, e todos perguntaram: Josué, e aí? O que nós vamos fazer? E Josué falou assim: nós vamos buscar de Deus, que não tem o que fazer. Chegarão momentos que você não vai ter o que fazer, vai ser só oração e glória a Deus, porque fechou e cruzilhou, não tem problema. É nessa hora que você ora e Deus abre caminho. Ei, Deus abre caminho onde não tem caminho, Deus abre porta onde não tem porta, mas a direção e a honra de Deus chegarão para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. José falou assim: nós vamos orar. Daí sempre tem aquela pressão. Não ceda na pressão. Não deixe ninguém te pressionar. Você serve Deus. Não deixa ninguém te pressionar. Não, mas você tem que nada. É Deus que vai me direcionar. Daí bateram na frente de Josué: Josué, e aí? Josué falou assim: fala, vamos orar, bora orar. E Deus vai direcionar. E começaram a orarmos. Um dia de oração. Chegou no outro dia, chegou à noite, os amigos de Josué, os mais chegados: e aí, Josué, já tem um plano já? Josué: Deus não falou nada. Sei não, hein? Deus vai trazer uma direção, mas por enquanto Deus não falou nada. Porque existem momentos que Deus fica em silêncio. Quem está entendendo, diga amém. Tem horas que Deus não fala nada. E se Deus não fala nada, irmãos, não faça. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem recue, nem vai. Fica onde você está. Orou um dia, orou 2 dias, nada. 2 dias, e aí, Josué, vai ficar aqui? Vamos plantar aqui? Não? Vai morrer aqui? José: calma, Deus vai direcionar. No 3º dia, está aqui, verso 2. No fim de 3 dias, 3 dias depois, no final do dia, Deus começou a falar: